Olá! Nesse vídeo de agora eu vou falar um pouco sobre os metagrafemas, que eles acompanham o currículo Sons da Criação. Então nós já falamos da narrativa principal, vimos que as crianças vão ser apresentadas aos sons das letras a partir de personagens da história, e os personagens da história vão ser relacionados com as grafias das letras a partir dos metagrafemas, que eu vou mostrar já já. E também vou falar um pouco de algumas ferramentas que nós podemos fazer uso para auxiliar na habilidade de grafia, né? Na escrita da letra, na representação gráfica da letra para as crianças, tá certo? Vou mostrar agora os metagrafemas. Olha, esses aqui são os metagrafemas que acompanham no material. Então, à medida que as crianças você lê a narrativa principal e as crianças são apresentadas a um novo personagem e o som desse personagem, né, o som que essa letra faz, elas também são apresentadas as 4 grafias da letra. Então, vou mostrar aí o A, o E, né, o I, o O. Então, as 4 grafias da letra é a letra maiúscula, bastão, a letra minúscula, bastão. E as letras cursivas, maiúscula e minúsculas. Então, quando você fizer uso dos grafemas, você pode chamar a atenção para a grafia da letra. Por exemplo, a orca aí, né? Ela tem um O, que ela inicia com o som do O e ela se escreve com O. E essa partezinha aqui, ó, dessa voltinha para cima, é a barbatana da orca. Então, você pode fazer sempre relação com a narrativa, que está lá escrito, com a grafia da letra, fazendo uso do metagrafema. Então, você pode, por exemplo, pegar aí o metagrafema da letra I, que é o personagem da iguana, e aí pedir para a criança com o dedinho, ó, cobrir, né, passar por cima da letra I, fazendo a movimentação correta. Tem outros, ó, U, B, tem todas as letras do alfabeto. À medida que for lendo a narrativa principal, você vai mostrando todos os metagrafemas, tá bom? Temos esse também, ó, todas as letras, tá certo? Outras dicas para trabalhar com essa habilidade de grafia, quando for apresentar a letra para a criança, você pode fazer uso de massinha também, que fica algo mais concreto, as crianças têm mais facilidade de perceber a letra, né? Pode fazer uso de caixa de areia limpa, né? Que a criança pode fazer o movimento da letra. Pode fazer o movimento da letra no ar também. Pode fazer na mesa. Isso tudo antes de passar para o papel, para a criança treinar o movimento. Então, você vai mostrar para a criança a grafia da letra cursiva. Ela vai treinar a letra cursiva no ar e depois ela vai treinar no papel também. Lembrando que o nosso método é instrutivo, então você primeiro faz, depois você faz juntamente com a criança, e aí sim a criança faz sozinho e você pode avaliar se a criança compreendeu aquilo que você instruiu ou não, se ela precisa de mais treino. E lembrando também que a repetição é algo muito bom, que a gente já viu em outros vídeos, que ajuda a criança a adquirir várias habilidades, certo? Vou falar também agora algumas instruções que você pode falar para a criança quando ela estiver aprendendo a grafia, né? Lembra que o nosso método é instrutivo, então, por exemplo, você vai ter que explicar para a criança qual é a posição do papel, que ela deve colocar uma mãozinha para segurar o papel e a outra para escrever, para que o papel não fique girando na mesa e assim a letra fique saindo do lugar, tremida, né? Não é isso que a gente deseja. Que ela possa ter uma postura correta na hora de escrever para não ficar cansada, tá certo? Lembrando também que é bom fazer esses treinos de escritas em menos tempo, tá? A ideia não é que a criança faça isso por um longo período de tempo no mesmo dia, que fique cansada, não. É que ela faça em vários dias um espaço de tempo menor, tá certo? E outra instrução também é em relação à pega do lápis correta, tá? Eu vou mostrar aqui uma imagem que vai nos auxiliar. Então, vamos lá. Aí tá a imagem de um papel e de um lápis, né? E olha a forma que a criança tá segurando aí, ó. Fazendo um movimento de pinça com esses 2 dedos aqui, ó. Esse e esse. Com esses 2 dedos, ela faz um movimento de pinça e posiciona o lápis dentro
entre os dois dedos, tá bom? E esse terceiro dedo aqui serve de apoio. Então, vamos lá, ó. Aqui tem o lápis, né? Esses dois dedos para fazer a pinça e esse terceiro de apoio. Esses dois aqui a criança não utiliza, tá certo? Então, às vezes, isso é complicado no começo, né? Algumas crianças podem ter dificuldade. E não tem problema se a criança precisar de do que nós chamamos de apoio ergonômico para lápis, essas borrachinhas aí. Tem outros modelos também, mas todas têm o mesmo objetivo, né? Que a criança aprenda a segurar corretamente o lápis, fazer a pega correta. Então, é sempre um movimento de pinça e o movimento de apoio, ok? Lembrando também que tudo isso é com treino, é com o tempo, essa parte da grafia também, nessas atividades iniciais, as crianças podem ter dificuldade. E aí, com o tempo, elas vão desenvolvendo essa habilidade. Agora eu vou mostrar uma atividade e que a gente vai falar também de outras ferramentas que podem nos ajudar. Você deve instruir a criança em relação à margem. Vou pegar aqui a canetinha para eu exemplificar. Ó, tem uma margem a ser seguida, né? Para a criança não passar dessa margem. Tem a margem aqui do começo da linha e a margem do final. Tem a margem superior e inferior. É interessante você instruir a criança a respeito de que tem a linha de cima, a linha do meio e a linha de baixo, para que a criança esteja ciente disso, tá bom? Que nesse espaço aqui, ó, ela não deve escrever. Esse espaço aqui é para ficar em branco mesmo, tá certo? Deve-se instruir a criança também a antes de terminar o movimento da letra, ela não deve tirar o lápis do papel. Então, ela precisa terminar o movimento e aí, então, ela pode tirar o lápis do papel para começar a próxima letra, certo? Essa atividade aí é a primeira atividade de escrita da letra A. Tá até aqui em cima a habilidade, ó, escrever, né? Então, ela é feita, a letra é vazada para que a criança preencha. A criança pode preencher com canetinha hidrocor, por exemplo, tá certo? Mas o interessante é que a criança faça o movimento, você explica o movimento e a criança faz. Não é interessante que a criança pinte a letra A, que ela vá e volte várias vezes, tá certo? Então, você instrui, começa aqui em cima, trisca na linha de cima, vai até lá embaixo fazendo um movimento arredondado, parou, sobe, desce pelo mesmo lugar e puxa, tá certo? A letra minúscula aqui, ó, vai até aqui, parou, volta, fecha a bolinha e puxa. Então, você instrui o movimento. Aqui, né, a criança vai fazer pela primeira vez, você vai ajudar. E também é interessante, quando a gente está explicando sobre grafia, né, uma dica, é interessante falar como a letra não é. Você falou como a letra é, você mostrou o movimento, e agora você vai dizer assim, olha como ela não é, né? Você pode falar assim, a letra cursiva, a letra A maiúscula, ela inicia aqui de trás e vai para cima. Assim, ó, ela inicia aqui atrás e vai para cima. É assim, crianças, que a gente faz a letra A? Não, não é. Então, você diz, não é assim, tá bom? Vamos tentar de outro jeito. É aqui, nesse espacinho que eu vou fazer? Não, também não. Então, ok, também não é para fazer assim. Agora, vamos ver. A cursiva maiúscula, ela é assim? Não, também não. Então, isso pode acontecer no começo, gente. Então, você vai instruindo, vai repetindo, vai praticando. E aí, a criança vai tendo a oportunidade de entender como se faz e treinar, tá certo? Depois, nós vamos ter essa atividade aí, ó. A criança já vai fazer com a canetinha hidrocor aqui em cima, vai preencher essa letra vazada. E aí, depois, ela pode fazer sozinha, tentar fazer sozinha aqui, já com lápis. E aí você vai ajudando, vai observando, vai avaliando, vai vendo se tem que treinar um pouco mais. Lembrando que aí é a primeira vez que ela está fazendo a letra A. Mas quando ela for apresentada lá nas consoantes, que vai ser apresentada as sílabas, ela vai ter a oportunidade de escrever a letra A mais diversas vezes. Quando, por exemplo, a gente apresentar a letra B, a gente vai apresentar quando a letra B se junta à letra A. E aí ela vai treinar a grafia da sílaba BA. Então, ela vai treinar mais um pouquinho de A, mais um pouquinho de E e assim sucessivamente, todas as vogais.
Então, tem que ter isso em mente, que terão outras atividades de grafia. Mas aqui você já percebe se ela precisa de um treino a mais. Lembrando de não fazer longo tempo, né? Fazer curtinho, é melhor uma constância que tenha menos tempo, tá certo? Esse aí é o nosso padrão de letra cursiva. Eu coloquei aí todo o nosso alfabeto, mas à medida que nós fomos trabalhando as letras, né? Eu vou ensinando a forma de grafá-las, né? Vou ensinando o movimento das letras, porque é muito interessante, a gente deve ensinar o movimento, instruir a criança de como fazer aquela letra, tá certo? Então essas foram algumas dicas, algumas ferramentas, algumas ideias de como treinar a grafia das crianças. Obrigada!